Chamaram-lhe conjunção superior, um termo científico e estéril para o momento em que Tracy Atlas desapareceu atrás do disco ofuscante do Sol. Para o mundo foi uma pausa, para os astrônomos um ponto cego, para aqueles que sentiram o zumbido nos ossos, foi a respiração suspensa antes de um mergulho no desconhecido. Os canais oficiais ficaram em silêncio, transmitindo mensagens tranquilizadoras de que a observação era impossível e que veríamos o cometa novamente em algumas semanas. Eles estavam a mentir. Não conseguiam vê-lo no espectro óptico, mas estavam a ouvir desesperadamente com outros ouvidos. Os observatórios de ondas gravitacionais, LIGO e Virgo, construídos para detectar as colisões de buracos negros a bilhões de anos-luz de distância, de repente começaram a registrar um sinal local. Não era um pico acentuado, mas um baque silencioso e rítmico, um batimento cardíaco. Ele vinha de trás do Sol, de um ponto onde nada deveria estar além da própria estrela e um pequeno pedaço de gelo. A massa de Tracy Atlas era minúscula demais para distorcer o espaço-tempo o suficiente para ser ouvida, mas os detetores não mentiram. Pior ainda, eram os telescópios de neutrinos, tanques gigantes enterrados profundamente sob o gelo da Antártida, que monitoravam o fluxo de neutrinos do núcleo do Sol, começaram a mostrar um déficit. Algo atrás do Sol não estava apenas bloqueando os neutrinos, estava absorvendo-os. O fluxo de partículas que passava sem obstáculos por qualquer matéria há bilhões de anos havia diminuído 0,13%. O número parecia insignificante, mas os físicos compreenderam. Para parar um neutrino, é necessária uma densidade que não existe na natureza, ou uma tecnologia que não podemos imaginar. E então, o próprio Sol começou a ficar febril. No lado voltado para a Terra, a estrela estava calma, mas os satélites que monitorizavam o seu lado oposto transmitiram uma imagem de caos. Laços coronais, arcos magnéticos do tamanho de dezenas de terras, começaram a se contorcer e se romper. As erupções não ocorriam de forma caótica, mas numa sequência estranha. Não eram direcionadas para fora, mas para os lados, como se o Sol estivesse a tentar afastar algo invisível, como se estivesse a lutar contra um predador. O relatório mais assustador veio dos heliosismólogos, pessoas que estudam as vibrações da superfície solar. Eles descobriram que a influência gravitacional por trás do Sol era 2 vezes mais forte do que deveria ser apenas a partir de Tracy Atlas. Os cálculos não batiam certo. A matemática gritava que ali, na zona cega, não havia um objeto, mas 2. O segundo era um fantasma gravitacional. Não podia ser visto, não irradiava, mas tinha peso. Na Terra, a ressonância mística mudou para um novo nível. O zumbido tornou-se dissonante com 2 tons. As pessoas começaram a sonhar não apenas com um sol negro, mas com 2 sóis devorando-se mutuamente numa dança lenta. As tempestades geomagnéticas tornaram-se permanentes. Elas não dependiam mais das erupções solares. Seus picos agora coincidiam precisamente com os momentos em que a Terra, o Sol e o ponto invisível atrás dele se alinhavam. E então, no clímax da conjunção, aconteceu. Um pulso de rádio atingiu por trás do Sol. Uma única explosão poderosa e perfeitamente estruturada. Não era como um ruído natural. Era uma transmissão matematicamente complexa, contendo números primos, a constante π e algo que se assemelhava a um mapa tridimensional. Durou 72 segundos. Satélites militares detectaram-na. Radiotelescópios gravaram-na. Em 1 hora todos os dados foram classificados. Mas era tarde demais. Dezenas de operadores independentes em todo o mundo tinham-no ouvido. O silêncio tinha acabado. O mundo congelou em antecipação. O que quer que emergisse por trás do disco solar ofuscante não seria mais o mesmo Tracy Atlas que tinha desaparecido ali semanas atrás. Seria algo novo. Algo que tinha passado pelo fogo e renascido. Algo que agora não estava sozinho. O dia em que o Tracy Atlas estava programado para reaparecer tornou-se o mais longo da história da ciência moderna. Todos os telescópios, desde o Hubble até pequenos observatórios em telhados, estavam apontados para um único ponto do céu ofuscante. Eles esperaram. A primeira coisa a aparecer não foi o objeto, mas o seu efeito. A borda da coroa solar curvou-se mais acentuadamente do que o esperado. A luz das estrelas distantes que passavam nas proximidades cintilava, como se fosse vista através de ar superaquecido. E então, lentamente, uma luz surgiu por trás da borda do disco solar. Mas não era uma luz. Eram duas.
2 pontos. Um era o familiar brilho azul do TRACE Atlas, ainda mais intenso do que antes. O segundo era uma mancha escura, quase preta, quase imperceptível ao lado dele. Não brilhava, absorvia a luz. Os telescópios viam-no apenas como um buraco na radiação de fundo. Eles moviam-se juntos, não apenas lado a lado, mas numa lenta valsa gravitacional. Orbitaram um centro de massa comum, como uma única e horripilante máquina celestial. O fantasma gravitacional agora tinha um corpo. Na Terra, o caos místico explodiu. O zumbido de 2 tons tornou-se uma sinfonia ensurdecedora de dissonância que enlouqueceu as pessoas. Os sistemas eletrônicos em todo o mundo começaram a falhar, sofrendo de interferência de fase. Os sinais de GPS saltavam entre 2 pontos. Os mercados financeiros, por frações de segundo, mostravam 2 preços de ações diferentes simultaneamente. Era como se 2 versões da realidade estivessem a tentar sobrescrever-se uma à outra. Os sonhos tornaram-se ainda mais nítidos. As pessoas viam 2 objetos. Uma nave de luz, puxando uma cauda de metal ionizado. O segundo, o seu irmão sombrio, uma prisão de escuridão, puxando um rasto de espaço distorcido. E então, um astrofísico trabalhando num observatório isolado no deserto chileno compreendeu a verdadeira natureza da catástrofe. Ele inseriu os parâmetros dos 2 objetos numa simulação, as suas massas, a sua trajetória, a sua estranha ressonância, e o computador produziu um resultado que fez o seu coração parar. Os 2 objetos não estavam apenas a passar. A sua ressonância gravitacional combinada estava a criar algo que não deveria existir, uma anomalia estável. Um terceiro ponto gravitacional no sistema, uma âncora gravitacional que se prendeu à estrutura do espaço-tempo dentro do sistema solar. Eles não iam colidir conosco. O plano deles era muito mais elegante e assustador. Eles iam mover-nos. Essa âncora gravitacional começou a afetar sutil, mas inexoravelmente, as órbitas dos planetas internos. No início, em centésimos de 1%, depois, em décimos. A Terra começou a desviar-se de sua trajetória habitual. A catástrofe não era um Armagedon em chamas, era uma morte lenta e fria. Uma mudança na órbita de uma fração de 1% significava uma mudança no clima. As geleiras começariam a derreter, ou, inversamente, avançar. O nível do oceano mudaria, as estações mudariam. Em décadas, a Terra se tornaria um deserto escaldante como Vênus, ou uma bola congelada como Marte. Tínhamos nos tornado passageiros de um planeta cuja rota estava a ser reescrita em tempo real. E não havia arma contra uma mudança nas leis fundamentais da física. Nas últimas imagens nítidas obtidas pelo telescópio Webb, os astrônomos viram um detalhe final e arrepiante. A superfície do gêmeo escuro não era lisa. Estava coberta por estruturas geometricamente regulares, parecidas com cidades que cresciam e se reconfiguravam. TRACE Atlas era o motor e o farol. O seu irmão escuro era o passageiro, ou a carga. A última transmissão que conseguiram decifrar do pulso de rádio não continha palavras. Era apenas um conjunto de coordenadas e vetores, um manual de construção, um plano de terraformação, só que o objeto da terraformação não era um planeta, mas o próprio sistema solar. A humanidade finalmente recebeu a prova de que não estava sozinha no universo, mas esse conhecimento veio acompanhado da constatação de que, para esses arquitetos estelares, não éramos mais do que poeira num canteiro de obras. Poeira que logo seria varrida para dar lugar a um mundo novo e mais perfeito. O Armagedon havia começado e era silencioso, majestoso e totalmente inexorável. Quando o mundo aceitou que TRACE Atlas não estava mais sozinho, já era tarde demais para fingir que se tratava apenas de mais um cometa interessante. O sistema duplo emergiu de trás do Sol como uma revelação lenta. Um núcleo azul elétrico em chamas, envolto em uma coma furiosa, e uma sombra devoradora de luz presa ao seu lado, ambos girando em torno de um ponto no espaço vazio que nada deveria ocupar. Os telescópios viam isso como uma violação obscena da simetria, um par de olhos descombinados olhando para os planetas internos. A imprensa chamou-o de cometa binário. As pessoas que entendiam os números sabiam melhor. Elas estavam a olhar para uma máquina. A primeira prova veio das órbitas. Durante séculos, os movimentos dos planetas internos tinham sido o relógio mais preciso que a humanidade possuía. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte,
todos a seguir percursos que podiam ser previstos com frações de segundo. Então, silenciosamente no início, essas previsões começaram a desviar-se. Mercúrio chegou ao periélio um batimento cardíaco mais cedo. Marte atrasou-se um batimento cardíaco e meio. No início, as discrepâncias foram enterradas sob erros de medição e aperfeiçoamentos do modelo, até que um jovem dinamicista a sobrepôs à efeméride de Tracy Atlas e seu gêmeo sombrio. O padrão ficou nítido como uma bofetada. Cada desvio alinhava-se com as passagens do sistema gêmeo por certas geometrias críticas, momentos em que o seu campo gravitacional, modulado por aquela dança impossível, cruzava as ressonâncias naturais dos planetas. Era como ver uma criança empurrar um baloiço, pequenos empurrões perfeitamente sincronizados que, com ciclos suficientes, faziam o assento voar por cima da barra. Em escala cósmica, os empurrões eram microscópicos. Em escala humana, décadas, séculos, eram letais. A órbita da Terra não era uma linha gravada em pedra, era um ponto de equilíbrio na ponta de uma faca de forças opostas. Altere esse equilíbrio em 0,5% e o delicado equilíbrio do clima entraria em colapso. Modelos que antes se preocupavam com 0,5 grau de aquecimento global, agora mostravam algo muito pior. Em um ramo da árvore de simulação, os invernos se prolongavam ano após ano, até que os oceanos ficassem presos no gelo, transformando as zonas temperadas em desertos gritantes de vento e poeira congelada. Noutro, os verões aumentavam, as monções falhavam e as temperaturas do bulbo úmido subiam acima do que a carne humana poderia suportar ao ar livre. A única constante em todas as simulações era que a velha Terra, aquela que abrigava cidades, colheitas e mitos, não sobreviveria ao século. E ainda assim, na superfície, a vida continuava. Os mercados abriam todas as manhãs. Os semáforos mudavam de vermelho para verde. Streams, podcasts e anúncios soavam como se nada tivesse mudado. A catástrofe que se aproximava era grande demais para ser vista de dentro, como uma curvatura no espaço-tempo que só se tornava visível quando se afastava o suficiente. Os poucos que a viram, de verdade, na matemática, no código, no silêncio aterrorizado após a última linha de uma simulação terminar, se viram diante de uma escolha para a qual sua educação nunca os havia preparado. Diz a 8 mil milhões de pessoas que o próprio céu está a ser reescrito? Ou começa silenciosamente a construir arcas? O lado místico da crise, descartado durante meses como ruído de fundo, surgiu com uma relevância nítida e desagradável. O zumbido de 2 tons, que antes era domínio dos insones e fóruns marginais, agora aparecia em dados concretos. Sismógrafos projetados para ouvir o lento atrito das placas tectônicas começaram a captar uma modulação de alta frequência que nada tinha a ver com terremotos. Magnetômetros em todo o mundo, desde estações de pesquisa até caminhões de pesquisa de empresas petrolíferas, relataram o mesmo ritmo, um padrão de interferência ascendente e descendente que correspondia, com precisão nauseante, ao período orbital do binário Tracy Atlas. Era como se todo o planeta tivesse se tornado um tambor e algo lá fora estivesse lentamente a apertar a pele. Pessoas que viviam sob antigas falhas geológicas, a orla do Pacífico, os Himalaias, a bacia do Mediterrâneo, começaram a relatar um novo tipo de premonição. Não o medo ancestral de chão a tremer, mas uma vertigem que atingia mesmo quando a Terra estava parada. Uma sensação de que, para baixo, não era mais uma direção fixa, mas uma sugestão. Os pássaros voavam em círculos perfeitos até desmaiarem. As baleias desviaram-se das suas migrações para seguir trilhos invisíveis que traçavam, em mapas posteriores, o nó gravitacional atual do Gêmeo. O componente escuro do par tornou-se a principal obsessão. No início, os astrônomos tentaram tratá-lo como um asteroide muito estranho, sem albedo, sem linhas de emissão, sem assinatura térmica digna de nota. Mas, à medida que Tracy Atlas liberava mais material perto do Sol, a sombra não. Sem coma, sem jatos, sem poeira, permanecia um buraco, uma silhueta recortada no céu ao fundo. Os sinais de radar simplesmente desapareciam nele, como se as ondas tivessem caído da borda do universo. Quando James Webb finalmente captou um reflexo oblíquo no infravermelho médio, o espectro quase quebrou o pipeline. A superfície não era rocha, nem gelo, nem metal como qualquer indústria humana conhecia.
O reflexo voltou fragmentado em faixas estreitas e repetitivas, como os dentes de uma engrenagem. Cada faixa correspondia a um material estruturado diferente, em camadas em profundidades precisas. Compostos que não poderiam ter se formado em nenhum forno natural, dispostos em redes que maximizavam a resistência, a dissipação de calor e, o mais assustador de tudo, o controlo de campo. Terceira e Atlas brilhava como uma tocha. O gêmeo escuro era uma garra. Juntos, eles não estavam de visita. Eles estavam a instalar algo. A portas fechadas, uma frase que antes era um clickbait dramático transformou-se num termo técnico. Armagedon cometário. Não era um único corpo a correr em rota de colisão, mas uma intervenção encenada ao nível orbital. As primeiras especulações sobre um enxame, múltiplos companheiros escuros seguindo o mesmo caminho hiperbólico, voltaram com força total. Análises atualizadas de imagens antigas de levantamentos, agora processadas não para a luz, mas para ausências, começaram a mostrar indícios estatísticos tênues de que 3Z Atlas poderia ser apenas o membro mais brilhante de um comboio que se estendia por milhões de quilômetros atrás dele. Cada elo dessa corrente seria outra chance de puxar, outra âncora, outro botão para girar. À medida que o pânico começou a vazar pelas frestas da calma oficial, algumas propostas desesperadas chegaram ao topo da pilha. Um grupo queria lançar tudo o que a Terra já havia lançado com motores para resolver o problema: protótipos de fusão, armas nucleares desativadas, até mesmo as sondas interplanetárias envelhecidas que vagavam por Marte e Júpiter. Prender propulsores improvisados a asteroides, lançá-los contra o gêmeo sombrio e rezar para que um tiro cinético a uma fração da velocidade da luz pudesse danificar a máquina. O contra-argumento era brutalmente simples. Não se pode atacar algo que não se compreende, especialmente quando cada movimento que se faz transmite as suas capacidades aos construtores. Outra facção seguiu o caminho oposto. Se o 3Z Atlas e o seu parceiro fossem instrumentos, sensores, não armas, então a única estratégia viável poderia ser esconder-se, desligar transmissores de alta potência, silenciar as indústrias mais barulhentas, fazer com que a Terra, a algumas dezenas de unidades astronômicas de distância, parecesse o mais enfadonha possível, apenas mais uma rocha molhada, sem graça, que não valia a pena olhar mais de perto. Mas o gênio não voltaria para a garrafa. Rádio, radar, lasers, a névoa quente das cidades à noite. A humanidade vinha gritando no vazio há um século. O que quer que estivesse seguindo a trajetória de voo do 3Z Atlas já sabia de onde vinham os gritos. No meio desses debates, aconteceu algo que tornou a discussão acadêmica. O binário realizou sua primeira manobra óbvia. Até então, cada aceleração estranha, cada torção não kepleriana podia ser atribuída, por mais improvável que fosse, à liberação de gases, às marés solares, a erros de medição. Então, ao longo de um único intervalo de 12 horas, o par ajustou a sua órbita mútua, sem perder nem um grama de material observável. O centro de massa mudou uma quantidade minúscula, apenas o suficiente para alterar os pontos de intersecção de longo prazo da sua ressonância com a Terra e Marte. Foi o equivalente celestial de um dedo empurrando 2 dominós 1 milímetro mais para perto no início da linha. Não houve jato de propulsão, nem um flash, nem um pico térmico. Do lado de fora, nada se moveu que não devesse se mover, mas a matemática mudou de talvez natural para absolutamente intencional em uma iteração. O sistema não estava apenas exercendo força sobre o sistema solar, estava respondendo a ele. A última camada de negação desapareceu em poucas horas. Os movimentos religiosos se fragmentaram, alguns proclamando que 3Z Atlas era o tão esperado instrumento de julgamento, outros insistindo que era um antideus a ser combatido com rituais, jejum ou suicídio em massa. Fóruns de conspiração, já inchados por anos de pânicos menores, explodiram em milhares de linhas do tempo especulativas. Nas cidades, motins floresceram e morreram tão rapidamente quanto tempestades, alimentados menos por demandas claras do que por uma sensação animal flutuante de que algo fundamental havia dado errado com o céu. Durante tudo isso, o zumbido nunca parou. Na verdade, tornou-se mais complexo, ramificando-se em harmônicos que algumas pessoas podiam assobiar com precisão sem saber por quê. Exames cerebrais de indivíduos sensíveis começaram a mostrar um novo padrão sincronizado, picos de atividade coerente ligando regiões que normalmente só se comunicavam durante meditação profunda ou convulsões.
Centros de linguagem acendiam sem estímulo. Córtex visuais disparavam no escuro. Quando questionadas sobre o que estavam a experimentar, muitas dessas pessoas deram a mesma resposta, com palavras diferentes. Está a tentar mostrar-me algo, mas a minha mente não está preparada para compreender. A possibilidade mais assustadora tomou forma no silêncio entre as reuniões do laboratório, nos olhares compartilhados para gráficos que não deveriam existir. E se o reajuste gravitacional do sistema solar não fosse o objetivo final, mas a etapa preparatória, uma maneira de colocar todas as órbitas, todas as linhas de campo, todas as camadas magnéticas em conformidade com um modelo mais antigo que o próprio Sol? Nesse modelo, talvez planetas como a Terra não fossem habitats, mas recipientes de reação, locais onde a química poderia ser executada sob condições rigidamente controladas e então colhida ou limpa quando o experimento terminasse. Trace Atlas, nesse modelo, não era um invasor, era o temporizador. À medida que a dupla se afastava do brilho imediato do Sol, seguindo para fora na trajetória que os levaria através da influência de Júpiter, os puxões mensuráveis na trajetória da Terra permaneciam sutis, mas cumulativos. As simulações projetavam uma janela estreita, na qual os danos ainda poderiam, talvez, ser mantidos abaixo dos limites de extinção se medidas drásticas fossem tomadas. Geoengenharia em uma escala nunca tentada, espelhos orbitais, injeções sacrificiais de massa em outras ressonâncias para contrariar as impostas. Mesmo os otimistas admitiram que as chances eram mínimas. Os realistas diziam que a questão importante já não era como podemos impedir isto, mas como podemos viver sabendo que o nosso céu é programável por outra pessoa? No final, o cosmos não fez nenhum discurso, nenhum ultimato, nenhum sinal claro de que a reação da humanidade importava. Trace Atlas e o seu gêmeo sombrio encolheram, passando de presságios abertos a pontos brilhantes e a um único pixel teimoso nas exposições mais profundas. O zumbido desapareceu abaixo do alcance da audição humana, detectável apenas em fluxos de dados congelados e nos sonhos estranhos e sincronizados de uma minoria cada vez menor. Mas os números não se esqueceram. Ano após ano, os perihélios mudaram. As estações saíram dos seus antigos calendários. As marés chegaram um pouco mais cedo, depois um pouco mais tarde, enquanto a Lua e o Sol negociavam com um terceiro mestre ausente. Os historiadores do futuro, se algum sobreviver para escrever, provavelmente traçariam uma linha nítida nos seus gráficos e a rotulariam com uma data. O dia em que os gráficos gravitacionais dos planetas internos divergiram de 2 séculos de previsões. O dia em que a era das suposições humanas terminou. Queríamos um sinal de que não estávamos sozinhos. Trace Atlas trouxe-o, envolto em gelo, fogo e silêncio. E atrás dele, perfeitamente invisível contra o negro, outra coisa continuava a chegar, seguindo as novas linhas esculpidas no espaço-tempo, sem pressa, confiante, já dando conta de um sistema no qual um pequeno mundo azul finalmente percebeu que não estava mais a traçar o seu próprio curso. Esta continuação mantém o mesmo tom sombrio e conspiratório e a configuração de cometa binário que você tem usado nos seus roteiros anteriores de Trace Atlas.